eu quero falar sobre isso, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo de número 17, a partir do verso 14, nós vamos ler. Pois não? A estação TIM está liberada para a sua reunião. Se bem que eu já vi uns lá embaixo já. Os caras são mandrake, né, velho? Brincadeira. Os caras ligeiros. Não, eu desci ali hoje, primeira vez que eu desço ali, né? Depois de muito tempo eu desci, eu já vi uns na escada, falei, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós estamos conversando com o irmão aqui. A hora que eu voltei não tinha ninguém, mas eles não estavam aqui, eles já mocosaram lá em algum lugar lá e ficaram por lá mesmo. Que eles sejam espertos assim para viver e agir por Jesus. Em nome de Jesus, que eles não percam essa esperteza, né? Essa ligeireza. Amém? Então abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Amado, sempre procure servir a pessoa que está perto de você. Dá uma olhadinha do lado, atrás, na frente, vê se tem alguém que não está conseguindo abrir, vê se tem alguém que está sem a Bíblia e oferece a palavra para essa pessoa. Eu estou vendo aí gente, fileira inteira sem a Bíblia e fileira inteira sem olhar para trás, sem olhar para frente, sem ver. Tem gente sem Bíblia aí, gente. Eu estou vendo daqui, perto de você. Amém. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou à geração incrédula e perversa: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, preste atenção, amados, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, nada vos será impossível. Esta casta só se expele por meio de oração e jejum. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor nos fale ao coração. Queremos pedir que o Senhor nos ensine esta noite. Queremos seguir nas pegadas do Senhor, como diz o livro de meditação que estamos tendo. Senhor, fala a cada coração que todo bloqueio do inimigo saia agora em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação do mal, expulsamos todo demônio que possa ter acompanhado alguém e mandamos embora amarrado em nome de Jesus. Coloca os teus anjos, Senhor, para servir-nos e ministrar a nosso favor agora, amarrando cada espírito maligno, tirando cada instrumento de bloqueio que Ele colocou no coração, nos sentidos de alguém aqui, Senhor, e levando esses demônios embora daqui, para lugares, Senhor, áridos, em nome de Jesus. Queremos ter liberdade para meditar na Tua Palavra. Que o povo de Deus diga amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu já vi acontecer a seguinte situação. Estou falando de jejum e oração, tá? Eu já vi acontecer a seguinte situação. Alguém diz assim para um crente, para um servo de Deus: olha, vai lá em casa, porque estamos tendo um problema. Minha filha, ou meu filho, ou meu marido, ou minha esposa cai endemoniada e ninguém consegue conviver com aquilo. Já tentaram segurar 5, 6 homens, não conseguem. Minha esposa é uma mulher fraquinha, mas quando ela entra aquela coisa nela, ela fica forte. 5, 6 homens não dá conta dela não. Ela bate em todo mundo. Vai lá em casa expulsar o demônio. Aí o crente pensa: demônio forte, eu tenho que primeiro jejuar e orar, porque se eu jejuar e orar, eu vou expulsar aquele demônio.
Aí ele fala para a pessoa: olha, deixa eu jejuar e orar, depois eu vou lá. Sabe o que essa pessoa está entendendo? Esse cristão está entendendo que o jejum e a oração, são eles que dão poder para expulsarmos demônios. E não é isso que a Bíblia está ensinando a gente. Então eu queria que vocês aprendessem isso essa noite. O estudo da palavra vai mostrar algumas orientações de Jesus, mas eu queria rapidamente falar algumas coisas que estão intrínsecas no texto e que nós podemos aprender. Primeiro, esses discípulos já haviam expulsado demônios. Não era a primeira vez que eles estavam diante de demônios. Mas agora, eles estavam diante de um demônio que eles não conseguiam expulsar. E isso ficou na cabeça deles. Por que nós não conseguimos expulsar? Vamos perguntar para o mestre depois. E logo depois da libertação do menino, quando eles conseguiram ficar um pouco sozinhos com Jesus, eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus deu uma resposta muito clara: vocês não conseguiram fazer isto porque vocês não tiveram fé para isso. Isso se chama em texto bíblico paralelismo. Em paralelo à falta de fé, Jesus colocou o jejum e a oração. Essa casta, quer dizer, este nível de demônio, só sai com jejum e oração. Mas vocês não tiveram fé. Então para que serve eu orar e jejuar se eu não tenho fé? Percebe que parecem que são duas coisas diferentes? Se eu tiver fé, eu não preciso jejuar e orar, então. E se eu jejuar e orar, eu não preciso ter fé? Bom, primeira coisa que a gente precisa aprender com essa situação é que há níveis de lutas diferentes na espiritualidade. Nós temos níveis de batalhas diferentes. A batalha que você teve ontem, ela não vai ser necessariamente maior do que a que você vai ter amanhã. Então a gente vence uma batalha hoje e pensa: tranquilo, mas pela frente você pode ter batalhas maiores. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas. Eu vou encontrar alguém mais influente, alguém mais poderoso, eu vou encontrar alguém mais forte, alguém mais bruto. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que nós temos um inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades do ar, dominadores desse mundo tenebroso. Está lá em Efésios, capítulo de número 2. Então, amados, nós temos que lutar. Capítulo 6. Nós temos que lutar. Agora, nós precisamos entender que cada luta corresponde a uma ação demoníaca. Pastor, o senhor quer que a gente veja demônio em tudo? Irmão, o que você acha que está colocando tropeço no seu caminho? É o teu chefe? Você acha que é o teu chefe? É o teu chefe. Mas quem está usando ele? Se a tua luta não é contra um homem, o Senhor já nos ensinou, é contra o inimigo. Então nós temos lutas na área da saúde, lutas nas áreas emocionais, lutas espirituais, luta na área de trabalho, luta nas mais diversas áreas. E o inimigo se aproveita disso para tentar fazer o quê? Preste muita atenção nisso. O inimigo usa destas coisas para quebrar a nossa fé, para que nós desistamos, porque Satanás sabe de uma coisa, irmão. Satanás sabe que a grande questão é quem vai chegar com fé lá no final da caminhada. Satanás não está muito preocupado se você terá algumas vitórias aqui e ali, se você vai ganhar um pouco melhor hoje, um pouco mais amanhã. Satanás não está preocupado com isso. Satanás está preocupado com o que é que você faz com essas coisas, com as suas vitórias. O nosso inimigo, ele não é um inimigo estúpido, ele é um inimigo astuto, ele é um inimigo inteligente. Então ele está olhando o final. Às vezes você pensa: eu tive uma vitória aqui, essa vitória, irmão, se você não cuidar, ela se torna um laço na sua vida. Como assim, pastor? Então vamos lá.
Você tem uma promoção no trabalho, você estava orando, Senhor, eu preciso dessa promoção, minha família está precisando melhorar, não consigo dar escola para os meus filhos, eu não consigo melhorar minha casa, eu não consigo comprar minha casa, eu não consigo isso, não consigo aquilo, e pronto, pá, você tem, o Senhor te dá a promoção. Vitória, amém? Amém ou não amém? Vitória, com certeza, vitória. Mas aí, Satanás começa a usar de tudo que você ganhou para usar contra você. Aí você está ganhando mais dinheiro agora. Promoção, recurso. Recurso, comodidade, facilidades. Ganhos, conquistas. Satanás pode usar essas coisas para te enlaçar. E aí então você compra aquele carro bacana, né? Aí você compra aquela casa bacana. Aí você compra aquele conforto bacana e você não quer mais sair dele. Você não quer mais vir a uma igreja quente como essa noite. Você fala, para que eu vou lá? E aí você fala, não, hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou ficar em casa, hoje eu não vou não. Aí os parentes chegam bem em cima da hora e falam para você, ó, trouxe carne, trouxe uma picanha aqui, vamos queimar ela. Você fala, já é, estou dentro, foi mesmo. É assim que Satanás vai conquistando. Ele joga uma setinha na sua cabeça, você não é tão bom não, você pega, você fica com ela, e aí então você vai fazer algum teste, alguma coisa, você fala, mas eu não sou tão bom, e Satanás percebe que você titubeou, que você não teve fé, então assim, aí vem outra luta, porque você não consegue conquistar aquele emprego, ou aquela promoção, aí Satanás vem com outras ideias malucas na sua cabeça. Quer saber de uma coisa? A igreja não vale a pena, o pastor pregou tudo aquilo para você, mas não vale a pena. Aí você fala, puxa vida, é mesmo, o pastor falou aquilo outro, realmente não faz sentido, porque olha, eu coloquei em prática, eu fui atrás, eu orei, e olha a minha situação, e assim por diante. Então, amados, cada batalha corresponde a um nível na sua espiritualidade. Você venceu, a Bíblia diz, de fé em fé e de glória em glória. Você vai vencendo e vai subindo a níveis de fé. A Bíblia diz que tem gente fraca na fé e tem gente forte na fé. Então, a fé pequena e a fé grande. Jesus disse, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte, quer dizer, tem fé menor que um grão de mostarda, tem fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu nunca vi essa fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o tamanho de um grão de areia grossa, porque eu não vejo por aí ninguém transportando um monte, eu mesmo nunca consegui fazer isso, dar uma transladada assim de repente, sabe? Sair daqui e falar assim, eu vou para a praia hoje, né? E não precisa pegar avião nem nada, agora estou lá na praia. Mulher veio dentro do quarto, trocando, né? Botando shorts de banho, fala, o que você está fazendo? Passando filtro solar, tal, eu estou indo para a praia. Como você está indo para a praia? Estou indo, quer ver, ó, fui. A mulher fala, cadê o homem? Sumiu. Aí você está lá, sei lá onde, Porto de Galinhas, né? Você está lá em Bombinhas, Mariscal, tranquilo, né? Se transportou no tempo, no espaço. Isso aconteceu na Bíblia, não para ir para a praia, mas para pregar o Evangelho. Aconteceu com Filipe. Então, amados, eu estou dizendo isso porque nós, às vezes, a gente torna a fé cristã uma religião. A gente vai à igreja, a gente fica com esse negócio de vem à igreja, a gente canta as músicas, canta eu creio, mas a gente não sai disso. Por quê? Porque a gente desconhece que há níveis de fé, há níveis de batalha, há níveis de espiritualidade. Enoque andou com Deus e já não era mais. Quer dizer, o cara foi transladado para a presença do Senhor. Por quê? Porque ele andava com Deus. Nós, às vezes, não andamos com Deus. Qual é o propósito desses 40 dias de jejum e oração? Qual é o propósito nas pegadas do Mestre? É levar você a andar com Deus. Por quê? Porque a fé, irmãos, e aí vem o que Deus está ensinando nesse texto para nós, que eu queria frisar aos irmãos. A fé está em paralelo com oração e jejum com fé.
Se você quer vencer em outros níveis, se você quer ter percepção de batalha e de vitória em outros níveis, que não o religioso, que é rasteiro. O religioso é aquele nível de eu faço uma coisa e tenho uma vitória, eu dou um dinheiro e tenho uma vitória, eu canto uma música e me sinto melhor, eu vou a um culto e me sinto satisfeito, sinto que satisfiz o coração de Deus, eu fico mais próximo do pastor e sou abençoado. Esse é um nível religioso. Isso qualquer um pode fazer, mas aqueles que creem no Senhor, aqueles que creem com uma fé mais fortalecida, uma fé mais profunda, que tem um nível de fé mais alto, eles se relacionam no nível dos dons, no nível dos mistérios, eles se relacionam no nível dos milagres, no nível do sobrenatural, no mover sobrenatural de Deus. Isso não tem como explicar, a gente tem que provar. E aí então os discípulos perguntam: o que aconteceu, Jesus? Que nós não conseguimos expulsar esse demônio. Ele fala: vocês não creram. Essa foi a questão, vocês não creram. Vocês não tiveram fé, porque se vocês tiverem fé, vocês podem dizer a um monte, fé do tamanho do grãozinho de mostarda, vai daqui para lá, vem de lá para cá, e ele vai para lá e para cá conforme vocês disseram. E aí então ele termina dizendo assim: essa casta com a qual vocês estavam lutando, é uma casta que só sai com jejum e oração. Então para que serve o jejum e oração? O jejum e oração, irmãos, é para isso. Ele é um exercício que nós fazemos de subjugar a nossa carne. Quando eu jejuo, você pode ver, uma das coisas mais difíceis de fazer na vida cristã é orar. Você já reparou isso ou não? Você faz tudo, a hora que você vai orar parece que é difícil. Quantos sentem dificuldade para orar? Levantem a mão. Amém. É isso aí, irmãos, mas você está na batalha. Se você sente dificuldade, é sinal de que você está tentando, não é? Por que você sente dificuldade? Porque a tua carne não quer. A oração é uma disciplina espiritual, e a tua carne não quer aquilo que é espiritual. O espírito quer que você ore, mas a carne quer que você faça outra coisa, que dá prazer para ela, e o Espírito Santo quer que você faça aquilo que dá prazer a ele. Então eles ficam lutando em você, para que você não faça o que você quer. Como assim, pastor? Se você quer o prazer da sua carne, o Espírito vai ficar na sua mente dizendo, no seu coração: filho, você precisa se voltar para mim. Aí você fala: então não vou fazer isso aqui, eu vou me voltar para Deus. Aí se você quer se voltar para Deus, a carne fica: mas isso aí você vai gastar tempo, isso aí vai ser difícil, isso aí é complicado, isso aí não vai ser fácil, isso aí vai cansar. Você ora 5 minutos, aí você fala: meu Deus, eu não encontro mais palavras, eu não tenho mais palavras para orar. Parece que você orou zilhão de horas, não é? Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Você ora 5 minutos, você fala: meu Deus, parece que eu estou uma eternidade orando aqui e não consigo mais falar mais nada. Por quê? Porque isso é uma disciplina espiritual. Então quando você diz para o teu corpo: você não vai comer, quando você diz para o teu corpo: você não vai fazer isso, o que você está fazendo? Você está dizendo para a tua carne, para o apetite da tua carne: agora você vai estar controlado, eu vou te controlar, e durante tanto tempo você vai estar sob o meu controle. Agora ele está sob o controle de quem quando você jejua? Porque o teu corpo quer comer, a tua mente quer o prazer da comida. Quem é que está subjugando o teu corpo? É o teu espírito. Percebe? É o teu espírito. Então quando você jejua, você subjuga a carne. Subjuga a carne pelo espírito, porque tua mente fica: vai comer, vai tomar aquela Coca-Cola gelada no calor desse, vai comer aquela comida gostosa, assim, vai lá, e você fica com aquele, a boca começa a salivar, o corpo já começa a dar sinais, a barriga começa a roncar, aí você fala: não. Amados, quem está falando não? É o seu espírito. Que parte tua se nega a comer, nesse momento que a tua mente quer, as tuas emoções quer, o teu corpo quer? Quem é que está se negando? É o teu espírito. Percebe então o que você está fazendo? Um exercício espiritual.
de força sobre a sua carne, subjugando a sua carne. E nesse período você está em oração, mas a sua mente quer ficar pensando em outras coisas, a sua mente quer ficar correndo daqui para lá, de lá para cá, e você diz para a sua mente: não, eu vou interceder pela minha corda, não, eu vou interceder pela minha família, não, eu vou interceder, e aí acaba a sua oração, você fala: Deus, eu não tenho mais o que falar, Senhor, eu não tenho mais o que dizer, Senhor, me ajuda em oração, me dá uma oração segundo o teu Espírito. E então vem na tua mente: você não tem orado pela igreja perseguida. Aí você começa a orar pela igreja perseguida, e aí então, o que aconteceu comigo esses dias, né? Então eu falei para o Senhor: Senhor, me dá uma oração no teu Espírito. E o Senhor falou: ore pela igreja que está sendo perseguida, filho. Tem irmãos como você desejaria demais que alguém orasse por você se você estivesse na condição deles. Então agora, ore por eles, porque algumas das suas irmãs estão sendo levadas como escravas sexuais. Alguns dos teus irmãos estão presos, alguns estão sendo expostos à morte. Ore por eles. E aí eu comecei a orar: Senhor, pela igreja perseguida, tem misericórdia e tal. E de repente, irmãos, com esse exercício espiritual, em jejum e oração, o Senhor me mostrou uma coisa interessante: que nós estamos sendo perseguidos, que esta é uma igreja perseguida. Ué, como assim? Nós somos uma igreja perseguida? Sim. Há níveis de perseguição, há um nível de perseguição brutal, como a nível de domínio. Por exemplo, Hitler quis dominar o mundo através da força, metralhadoras, canhões, foi o cara que mais, o país que mais criou coisas em todos os tempos de armamentos, e até hoje nós desfrutamos de tecnologia que os alemães fizeram lá, que os alemães desenvolveram na Segunda Guerra Mundial, desde mísseis, foguetes e até computadores. Começou tudo lá, e foram aqueles cientistas alemães, ou que eram judeus, estavam nas mãos dos alemães, que os americanos trouxeram para os Estados Unidos e que foram colocados para servirem os Estados Unidos até hoje. Então, na hora da batalha, a gente entra em outro nível de batalha. Então a gente está... Por que eu estou falando isso? Ah, tá, muito bem. Então, há níveis de dominação. Era disso que eu estava falando. Há níveis de dominação. Hitler, Satanás fica muito próximo, né? Hitler, né? Eu espero nunca vê-lo de perto, mas ele deve ter um bigodinho daquele. Hitler tentou dominar com a força. Como que o Fórum São Paulo está tentando dominar, o Fórum São Paulo está tentando dominar o Brasil e a América Latina? Através da ideologia. Não tem força. Através da compra do voto, com Bolsa Família, com Bolsa Cadeia, com Bolsa Travesti. Vocês viram agora? Tem um Bolsa Travesti. E nós estamos tão acostumados que a gente não faz nada. A gente não se mexe. Estamos dominados. É domínio isso. Eles estão dominando. Há níveis diferentes, você percebe? Há formas de controle diferentes uns dos outros. Você viu o que esse Estado Islâmico está fazendo? Eles estão recrutando meninos e meninas no mundo inteiro. Tem menino que sai aqui de classe média, sai do Brasil, para ser treinado no Estado Islâmico, pelo Estado Islâmico lá na Síria, lá no Iraque, para voltar para cá e ser parte do exército aqui, caso eles queiram fazer alguma coisa que eles têm um coadjuvante, e lutam lá. Eles também lutam lá. Saíram muitos meninos e meninas daqui para lutarem nas Farc, na Colômbia. Muitos meninos e meninas brasileiros, para serem treinados, para apoiarem governos de esquerda. Então são modalidades diferentes de domínio. E Satanás ele também usa, assim como ele faz no mundo, porque o mundo jaz no maligno, ele também faz contra a igreja. Então há um nível brutal de perseguição, aquela que ele pega e manda decapitar, ele bota a gente para dar tiro, ele bota a gente para enterrar vivo, para degolar, para enforcar em praça pública, para escalpelar, para arrancar unhas, fazer torturas e etc. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então eu estava orando por essa igreja.
Isso é tão brutal no mundo hoje, que a França inteira parou por causa daquela revista Charlie Hebdo. Mas eles não choraram uma gota de lágrima por 110 mil cristãos assassinados em 2014. Ninguém parou para chorar os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque nos países ocidentais, a modalidade de perseguição é outra. Satanás não persegue a gente com a força. E aí então, falando com Deus, ali em jejum e oração, o Senhor me revelou isso. A tua igreja, a igreja que você lidera, é perseguida. Perseguida por ideias, ideias de consumo, ideias de bem-estar, ideias eróticas, ideias carnais, ideias de conformismo, ideias de luxúria, ideias de luxo, ideias de possessão, de possuir coisas para se sentirem felizes, ideias de adultério, ideias de prostituição, de homossexualismo. É assim que Satanás tem perseguido a tua igreja, a igreja que você lidera. São mulheres que não se submetem aos seus maridos, maridos que não são sacerdotes das suas casas, filhos que não são obedientes aos seus pais, filhos que não são crentes em Cristo, membros de igreja que são totalmente incrédulos, estão lá, não sabem nem por que estão lá. E aí, irmãos, a gente vê então que a perseguição também está aqui. E aí a gente começa a orar e jejuar, e você começa a entrar numa outra esfera, você começa a enxergar outras coisas, que são tão óbvias, que a gente vai deixando para trás, que a gente vai deixando para lá. É tão triste, irmãos, é tão triste você estar na igreja e ver mulheres que precisam se vestir sensualmente para se sentir bem. Esses dias atrás eu estava vendo uma selfie de uma irmã em Cristo. Ela estava assim meio baranga assim, tirando uma selfie. Acho que foi no espelho que ela tirou. Mas ela estava, irmãos, feito uma prostituta, vestida tal e qual, para seduzir. E aí embaixo da foto dela, com a roupa toda colada no corpo dela, né, com o decote mostrando o bojo do seio, com a cara toda pintada, para seduzir, estava escrito assim: bora para o culto. Bora para o culto. Ela podia ter escrito: bora para a cama, né? Bora para o motel, mas bora para o culto daquele jeito. Tem irmão que não vai assistir culto, tem irmão que não vai fazer culto, não vai cultuar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem jeito. E eu não vou falar mais, irmãos, porque eu sei que tem gente que vai falar assim: o pastor está falando para mim. Mas nós precisamos tomar cuidado. Porque as pessoas estão olhando para nós, inclusive durante a celebração do culto ao Senhor. E Satanás coloca uma ideia ingênua de que nada a ver. Nada a ver, você não conhece, irmão, o olho de um homem, você nunca teve investida de sexualidade masculina para saber como é o olho de um homem. Por isso que você fala nada a ver. Tudo a ver. Bora para o culto com roupa decente. Ah, depois do culto pode. Se você quiser seduzir, pode. Tudo pode. Não é lícito? Não. Deve-se? Não. Então essa questão da batalha espiritual, dos níveis, às vezes a gente pensa que não há perseguição contra nós. Há perseguição sim. Há perseguição sim. E a perseguição está neste nível, está no nível emocional, está no nível da sexualidade, né? Irmãos, olha, está uma barbaridade. Eu não vou seguir com isso porque é muita coisa, e vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem.
Aqui não tem ninguém que não saiba, como aquela igreja está sendo perseguida lá no Iraque. Eles entraram numa cidade lá, o ISIS entrou numa cidade que a grande maioria era cristão. Você acha que aquela igreja não sabia o que estava acontecendo quando aquele exército estava às portas da cidade? Todos sabiam o que ia acontecer, todos estavam sabendo, ninguém estava fingindo, assim como aqui, ninguém está fingindo agora que não sabe do que eu estou falando, quando disse as coisas que disse, mas nos deixamos perseguir por Satanás, nos deixamos ser levados pelo diabo, e aí então nos defrontamos com castas de demônios que riem da nossa cara, quando nós estamos nessa postura, quando nós temos essa postura, aí, bora passar fome e falar com Deus, para Deus me fortalecer, para eu expulsar um demônio que vai rir na minha cara, bora lá, bota a roupinha e vai lá, né? Bota o lookzinho e vai lá para ver o que vai acontecer, vai apanhar que nem os filhos de Sebas. Conheço Paulo, bem sei quem é Cristo, mas quem vocês são? Eu não conheço vocês, de onde vocês vêm? Então, amados, os níveis de batalha espiritual, nós precisamos entender que nós precisamos sair dessa visão rasteira, de igreja, de culto, de ir à igreja, de ficar cantando músicas gostosas, de ficar lendo Bíblia e orando, simplesmente porque o pastor mandou, pegar o livrinho e fazer o livrinho. Não, amados, nós temos que querer nos aprofundar na fé, nós temos que querer ter uma fé mais sólida, nós temos que desejar ter um relacionamento mais profundo com Deus, um TSD realmente profundo, onde eu busque ao Senhor de todo o coração, onde eu busque pela necessidade que eu tenho de buscar. Aí sabe o que vai acontecer? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu me defronto com Satanás e ele corre. Mas por quê? Porque eu jejuei e orei? Não, porque agora eu tenho fé, porque agora eu me aprofundei na minha fé, porque agora, por causa dos exercícios espirituais, o meu espírito está fortalecido e a minha carne enfraquecida. Aquilo que é espiritual domina sobre aquilo que é carnal. Então, eu passo a ser um crente usado no poder do Espírito, eu passo a ter visões do Senhor, eu passo a ter percepções que eu não tinha antes. Então, diante de uma batalha, diante de uma situação, eu enxergo coisas que ninguém está enxergando. Por quê? Porque o meu espírito, que está ligado ao Espírito de Deus, o meu espírito que é nascido de novo, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então nós nascemos espiritualmente de novo. Então o meu espírito que está ligado ao Espírito de Deus, agora está forte, agora ele está controlando a minha carne, agora os meus olhos têm controle, agora a minha boca tem controle, agora as minhas ações estão controladas. E então, quando eu me defronto com Satanás, Satanás sabe muito bem quem tem derrotado ele dia após dia. Não é naquela situação em si, mas é dia após dia. Ele me conhece. Ele tentou contra mim daquele jeito, ele tentou daquele outro jeito, e ele sabe que eu fui me disciplinar, ele sabe que eu fui buscar a face de Deus, ele sabe que eu fui subjugar a minha carne, que eu fui dizer não para mim mesmo, que eu fui dizer não para o meu ego, que eu fui dizer não para os meus desejos, e que eu disse sim para o Senhor, eu disse sim para a disciplina de Deus. Quando Deus me disciplinou, eu falei: Senhor, glória ao teu nome, obrigado, porque a tua vara e o teu cajado me consolam mesmo no meio dessa dificuldade tremenda. Senhor, obrigado. Então ele sabe disso, ele sabe que ali existe um relacionamento profundo. Então quando eu chego na casa daquela família, não é um Zé Mané que está chegando lá, um frequentador de culto, um carregador de Bíblia embaixo do braço, um cantor de hinos, é um servo que tem relacionamento com Deus, é um servo que tem sua fé desenvolvida, é alguém que tem se relacionado com Deus em outros níveis. Então quando eu falo, sai em nome de Jesus, ele pega o que é dele e vai embora. E alguns deles não conseguem suportar na nossa presença, eles começam a cair antes da gente chegar. Me lembro quando nós fomos em Dracena, numa igreja, eu não sei, a Cris estava lá, o Marquinhos estava lá. Marquinhos, você estava também, né? A Cris estava. A Cris estava em tudo, né, Cris? Chegamos nessa igreja, irmãos. O que caía de endemoniado era uma brincadeira, no meio daqueles
crente, que crente não fica endemoniado, viu, irmão? Quem fica endemoniado é evangélico, porque tem evangélico que não é crente, tem evangélico que não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, não tem ligação com Deus, é ligação interrompida. Começou a cair gente endemoniada. Você estava lá, Patrícia? Estava. Patrícia também andou por uns becos e e ruelas aí da vida, né? Ruelas são ruas pequenas, tá, irmãos? Passamos por cada uma, e eu me lembro que aquele dia, quando chegou no final do culto, fazia fila de demônio, irmãos, fila de endemoniado, assim, no meio da igreja, assim, ó. Entra tudo em fila aí, tudo amarrado, assim, de joelho. Eu lembro que o Tércio era o tecladista nosso. Eu falei, ó, Tércio, agora é com você. Vai para lá, Tércio, expulsa esses demônios tudo lá. Segue ele. Irmãos, uma coisa fantasmagórica. Os endemoniados seguindo ele de joelho para uma sala. Todos ajoelhados, de joelhos, indo até a sala para ser libertos. Quem nunca viu uma cena dessa, não sabe do que eu estou falando. Mas depois vocês pedem para Patrícia, para Cris. Quem mais estava lá? Mais alguém aqui que estava lá? A Marta estava lá, Marta? Você estava também? Pergunta para a Marta, ela lembra disso aí. Quando chegou no final do culto, um homem se aproximou de mim e falou assim, pastor, que pena. Falei, por quê? Ele falou, a minha sobrinha viria ao culto hoje, e ela é filha de santo. Filha de santo é que vai chegar a mãe de santo, né? Ela vinha para o culto hoje. Mas o guia dela falou para ela não vir, porque ele conhecia quem ia vir aqui. Ele falou, não vai lá, porque vai ficar ruim o negócio. Eles conhecem, irmãos. Eles conhecem. Conversei com o pastor Lindo esses dias, pastor Lindo, pastor do Peru, lá, nosso pastor lá no Peru, e ele me contou uma história que aconteceu na Inglaterra com ele. Ele ficou 2 anos pregando na Inglaterra. O dia que ele estava indo embora, ele estava andando numa rua de Londres, e então passou um homem por ele e falou com ele. Um homem que ele nunca conheceu, falou para ele, já está indo embora. Ele falou, como? Você já está indo embora. Vai logo. O cara endemoniado. Como que ele sabia que ele estava indo embora? Uma mulher entrou na Zona Oeste, uma prostituta, caiu endemoniada lá, e falou para os pastores que estavam lá, eu quero atingir o primeiro. Eles falaram, quem é o primeiro? É o líder de vocês, porque ele trouxe uma visão para a igreja de vocês, que eu não gosto. Uma prostituta entrou na igreja para pedir oração, e o demônio sabia quem nós éramos, sabia a visão da igreja. A família das nações é um povo missionário que glorifica a Deus, fazendo e equipando discípulos de todas as nações através da IEM, de forma criativa e contextualizada no poder do Espírito Santo. Ele conhecia essa visão, a visão missionária da igreja. Ele falou, eu não gosto dela, eu não quero que ele dê essa visão para a igreja, e eu estou levantando uma pessoa no conselho da igreja para lutar contra ele. Gente sendo levantada dentro da igreja, níveis de batalha. O João sabe disso, os presbíteros, os pastores que estão aqui conviveram com isso. Pergunte para o pastor João Celso, que ele viu isso de forma presente, pastor lá da Sul 2, pastor João Celso. Então, amados, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos disciplinar espiritualmente. Você quer mais de Deus? Você quer deixar essa vidinha rasteira? Você quer ir além? Então você precisa se exercitar espiritualmente. Como que ela sai? Ela sai com fé. Como que você tem fé? Jejum e oração. Disciplinas espirituais. Vai jejuar e orar, vai subjugar a sua carne, vai dizer não para você mesmo. Jejue não só de comida, jejue daquele vestido que a tua carne quer tanto e você não precisa, aquele sapato, aquela roupa, aquele carro, aquele eletrodoméstico, aquele gasto desnecessário. Jejue aquele lugar que você ia, controle, não vá. Aquele hobby que você tem, diga não, essa semana eu não vou, eu vou consagrar a Deus. Irmãos, tem seitas que fazem isto, e os crentes acham difícil fazer. Vocês sabiam que os mórmons, quem aqui já foi mórmon? Levanta a mão, tem alguém aqui que foi mórmon? Você foi mórmon, quem mais foi mórmon aqui? Graças a Deus vocês estão libertos, né? Foi mórmon?
Eu não sei se a Vanderleia sabe, mas eu sei que você sabe disso, porque você foi criado numa família mórmon. Lá, a família tem um dia do mês que toda a família faz jejum. É um jejum, eu não sei qual é o nome que eles dão, jejum de amor, não sei, jejum de misericórdia. Você não lembra mais, graças a Deus, né? Mas é um jejum, sabe para quê, irmãos? Não é um jejum pelo jejum. Olha como eles são. Eles jejuam e depois a família, o pai da família faz uma conta de quanto que eles iriam gastar com aquela comida que eles não comeram. Aquela economia que eles fizeram no jejum, eles dão de oferta na igreja, uma oferta alçada para ajudar famílias que estão precisando. Estão seguindo um Deus errado, estão seguindo uma mentira que o Joseph Smith pregou para eles, mas eles estão fazendo coisas que envergonham os crentes. Então você quer entrar em outro nível, você quer ter vitórias maiores, você precisa se exercitar espiritualmente. E aqui eu coloco as três condições aqui, as três orientações. O jejum não é um fim em si mesmo. Não jejue para mudar o coração de Deus. Jejum só vai mudar você. Passar fome, irmão, não muda o coração de Deus. Deus não se impressiona com gente de barriga vazia, mas muda a gente, treina a gente. Segunda orientação, oração e jejum são ferramentas. Para quê? Para que a nossa fé seja melhorada, para que a nossa fé seja fortificada. Terceiro, oração e jejum são adubos da fé. Quando a gente ora e jejua, a gente está fortalecendo a nossa fé. É como adubar uma árvore. Amém? Que seja assim na sua vida, que você tenha uma vida espiritual forte e que você experimente o melhor de Deus, que você experimente andar e se mover no sobrenatural de Deus, tendo relacionamento profundo e tendo uma fé sólida no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quantos foram abençoados essa noite? Digam glória a Deus. Amém. Amém. Você aprendeu essa noite? Amém? Tenta formular numa frase o que você aprendeu essa noite. Pensa aí, o que eu aprendi essa noite? Pensa numa frase. Agora fique em pé com essa frase em mente. Não perca essa frase, fique em pé. A hora que você tiver formulado a frase, fique em pé. Agora, fale para a pessoa que está do teu lado a frase que mostra o teu aprendizado e ouça dela o aprendizado dela, tá bom? Fala para ela aquilo que você aprendeu e ouve dela o que ela aprendeu. Eu queria pedir que os pastores, não vou pedir para o pastor não, eu queria pedir que os líderes de corda, obrigado irmão, eu queria pedir que os líderes de corda ficassem aqui à frente, todos os líderes de corda, rapidamente, todos os líderes de corda, fiquem aqui à frente, de frente para a igreja. Pode sentar, amados, só um momento, pode sentar. Enquanto eles vêm, nós precisamos levantar R$ 1.299, R$ 1.300. Nós precisamos levantar através daquelas ofertas. Se você for rápido no ofertar, então a gente vai ser rápido em terminar o culto, porque só falta isso para terminar o culto. Nós precisamos completar a nossa cota de hoje. Aqueles que estão nos dando a honra com sua presença, não fiquem chateados ou pensando, eu tenho obrigação. Não, isso aqui é nosso. É uma forma que a gente encontrou de pagar a nossa construção, tá? Então, aqueles que desejam dar, Franco, você me ajuda aí com as contas, tá? Aqueles que desejam ofertar agora, levanta sua mão e fala o valor.
R$ 1.300. Está faltando R$ 1.300. Quem quer ajudar, levanta a mão e diz o valor. Quem levantou a mão? 50. Primeiro 50, né? 50. Oi. 100. 50. 50. 50. Vou ficar mais aqui que eu vejo vocês também, né? Os líderes de corda dando exemplo para a igreja. 50. 100. 50. 50. 50. 50. 50. Eu dou 100, Franco. Quanto? 50? É que ela fez um sinal do lado? Então tá. 50? Quanto deu, Franco? 900, faltam R$ 400. 50? Faltam 350. 100? Faltam 250. 20? Faltam 230. 100? Faltam 130. 130? Falta nada. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir que as diaconisas fiquem ali à porta, uma do lado da porta, outra do outro, para que os irmãos que vão passando ali entreguem, e eu vou pedir que um homem fique junto lá, tá? Por favor. Os irmãos não precisam ficar lá na porta, pode ficar aqui perto desses pilares aqui, ó. 2 diaconisas, por favor. Os irmãos que vão entregar, vão colocar ali. Amém, amados? Por que essas pessoas estão aqui? Aqueles que desejam oração, pastor, hoje eu vi que eu estou numa batalha mais profunda, eu estou numa batalha mais difícil. Então eu vou encerrar o culto agora. Você vai ficar livre para ir para casa, mas aqueles que precisam de uma oração, você procure um desses líderes de corda, vem aqui na frente dele e fale o que é que você quer que ore, para ele orar por você. Amém? Vamos ficar em pé? Já temos as diaconisas que vão ficar ali à porta, os diáconos, que eu não vi ninguém pegar salva lá embaixo. Emerson, Marcelo, já temos as diaconisas lá, Marcelo? Diáconos, tá indo lá? Tá, então tá bom. Então, muito bem. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Deus, queremos pedir ao Senhor que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de despertar espiritual, uma semana onde nós possamos enxergar a batalha onde estamos envolvidos, uma semana onde possamos também, Deus, entender como disciplinar a nossa carne para crescermos espiritualmente, para podermos nos relacionar com o Senhor de forma mais profunda, intensa, ter uma fé mais sólida, ter, Senhor, uma vida cristã mais dependente, mais sólida na Tua presença. Abençoa cada família que aqui entrou, dá uma semana de bênção, dá uma semana de vitória e de experiências profundas contigo, que eles possam ir para as cordas essa semana e se alegrar na Tua presença, tendo vitórias do Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa, Senhor, aqueles que estão passando lutas, que eles possam aqui, enquanto oramos, que eles possam, Deus, ter, Senhor, as suas lutas aplacadas, suas dificuldades vencidas, que eles possam ter um renovo,
povo esta noite ainda. Nós te pedimos isto em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação terna do Espírito Santo, esteja contigo, meu amado, minha amada irmã, esteja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, até que Jesus volte para nos levar para a casa do Pai. Que o povo de Deus diga amém. Por que você está aqui? Está fraco? Por que você está aqui? Qual é a tua missão? Onde tudo começa? Como contagiar este mundo? Quando você fará isso? Quando você está comprometido? Qual é a tua certeza? Por que estudar? Por que estudar? Vai na paz do Senhor, amado, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida essa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe aqueles que desejam